Olá pessoal, olha eu aqui de novo no segundo momento, na segunda gravação do programa Segunda Leitura. Estou até de óculos, ó. A ideia desse programa é ser uma coisa bem tranquila, bem leve, bem fácil de fazer, para que a gente não fique perdendo tanto tempo com a elaboração, não é? Da última vez, que foi a primeira vez, eu falei sobre alguma coisa do dia a dia, o quanto eu estava preparado e de repente as coisas aconteceram de forma que saíram do que eu tinha previsto e quase que fiquei chateado, mas não fiquei. E hoje eu vou falar, de fato, algo que atende ao propósito do título do programa, Segunda Leitura, porque às vezes a primeira vez a gente não consegue entender tudo, né? Então na segunda leitura eu vou de fato ler um trecho de um livro. Esse semestre eu estou lecionando a disciplina de psicoterapia de crianças e adolescentes na faculdade, e um livro que eu adotei como base para o início do diálogo, né, para o início da disciplina, é esse livro do Philippe Arrier, que é um historiador francês, um historiador empírico, tem uma história muito interessante, pessoal dele, né, enquanto ele mesmo não tinha uma formação, né, uma graduação, mas foi um grande nome, extremamente importante na construção da história moderna. E ele estuda a história das mentalidades, nesse caso aqui, história social da criança e da família, mostrando como foi a evolução dos conceitos de criança e de família e também outros, né, como das próprias idades, a contagem da idade, a adolescência e por aí vai. Essa edição aqui da LTC, ela tem uma apresentação da Mari Del Priore, adoro ela, ótima historiadora também. Eu selecionei um trechinho aqui inicial ainda das primeiras páginas do livro, em que ele mostra uma coisa que talvez seja impensável para nós. Eu vou ler, são 2 parágrafos, 3 aqui, vamos ver até onde fica interessante. Olha só, a transmissão dos valores e dos conhecimentos, e de modo mais geral, a socialização da criança, não eram, portanto, nem asseguradas nem controladas pela família. A criança se afastava logo de seus pais e pode-se dizer que, durante séculos, a educação foi garantida pela aprendizagem graças à convivência da criança ou do jovem com os adultos. A criança aprendia as coisas que devia saber, ajudando os adultos a fazê-las. A passagem da criança pela família e pela sociedade era muito breve e muito insignificante, para que tivesse tempo ou razão de forçar a memória e tocar a sensibilidade. Contudo, um sentimento superficial da criança, a que chamei de paparicação, era reservado à criancinha em seus primeiros anos de vida, enquanto ela ainda era uma coisinha engraçadinha. As pessoas se divertiam com a criança pequena como com um animalzinho, um macaquinho impudico. Se ela morresse, então, como muitas vezes acontecia, alguns podiam ficar desolados, mas a regra geral era não fazer muito caso, pois uma outra criança logo a substituiria. A criança não chegava a sair de uma espécie de anonimato. Eu acho que é impossível a gente ter uma noção do que era essa atmosfera, esse momento histórico em que a infância não contava. Estou pensando assim, do lado que hoje nós evoluímos a ponto de termos direitos para crianças e adolescentes, de considerarmos como seres humanos, mas também pela apropriação que o mercado faz disso, por exemplo, né? A gente sabe, quem é pai, mãe ou cuida de alguma criança, sabe o quanto a indústria se volta para cobrar, para ganhar muito dinheiro em cima de produtos voltados para o público infantil. Uma das coisas que o Philippe Arrier vai dizer mais tarde no livro, né, eu li bem no comecinho, mas lá na frente ele vai falar sobre o quanto a modernidade, as famílias atuais passam a concentrar o seu foco na criança, né? Então a criança ela passa a ter um lugar central na família e a trazer toda a vivência de intimidade para dentro da casa da família, reduzindo inclusive toda a vivência comunitária.
a própria noção comunitária de criar uma criança se perde, porque a família se volta para dentro de si, né? Antes, em algumas culturas, várias vezes as crianças, no caso que ele trabalha aqui, não é um bom exemplo, em que as crianças eram largadas, né, soltas pela cidade, mas nós sabemos de outras culturas não europeias que tinham uma responsabilidade para com a criança, né? Toda aquela comunidade se sentia responsável por proteger, por educar, por cuidar das crianças. E aqui ele conta situações muito diferentes, em que as crianças eram expostas à violência, a jogos, à sexualidade, como se fossem pequenos adultos, porque de fato não era importante cuidar de uma criança. É mole? Então eu acho que essa é uma reflexão que bate na gente uma responsabilidade do quanto isso foi difícil de ser alcançado e o quanto nós precisamos sim proteger nossas crianças. Não precisamos paparicá-las, como ele diz aqui, né, no caso, transformá-las em grandes centros, em tudo ser para a criança, né, mas que essa criança seja alguém dentro de um contexto, convivendo com outras pessoas, né? Não vamos mimá-las, mas também não vamos ser negligentes com as nossas crianças. Eu acabo falando em criança e adolescente, trazendo um jargão, né, um senso comum muito grande no sentido de que, sim, são elas que vão cuidar da sociedade e de nós no futuro, assim como eu já fui criança, como todos vocês que estão assistindo já foram crianças e hoje assumem responsabilidades, tanto no nível pessoal, quanto no nível social, político. Então nós precisamos sim nos preocupar muito com a formação das crianças, com o cuidado e com a educação que elas podem vir a ter. Tá bom, gente? Vamos pensar nas nossas crianças, vamos pensar em nós quando éramos crianças e toda essa passagem, que muitas vezes é traumática, muitas vezes é difícil, é sofrida, mas não precisa ser, né? Não é obrigatório que tenha que sofrer para crescer, né? Às vezes a gente tem essa cultura de violência, uma grande ilusão de que só a violência forja pessoas, mas não é bem verdade. A gente pode sim crescer com uma certa consciência, uma conscientização maior do que o sofrimento. O sofrimento gera traumas, gera dificuldades, gera problemas emocionais para todo mundo. Não ajuda ninguém. Algum sofrimento é necessário, como, por exemplo, não ter aquilo que você quer na hora que você quer, né? Se você tem isso sempre, é muito provável que esteja acontecendo uma criação de uma criança mimada, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com o sofrimento da vida, não o sofrer pelo sofrer, não o sofrer desnecessário. Um sofrer que edifique, que me faça amadurecer, é bem-vindo. Agora, um sofrer por sadismo do outro, por conceituações corrompidas de educação, não ajuda em nada, gente. Vamos cuidar das crianças, vamos proteger, vamos brincar, vamos se divertir, vamos dar risada e vamos assim preparar para uma futura sociedade em que talvez, assim como a infância passou a ser mais bem protegida, talvez daqui a algumas décadas nós também possamos ter uma sociedade mais bem cuidada. Vou tentar manter esse programa aqui por volta de 9, 10 horas toda segunda-feira, vamos ver até onde eu consigo, mas ele está fluindo bem mais leve do que toda a preparação que eu costumava ter antes, né? Eu já fiz vários formatos de transmissões ao vivo, transmissões com a equipe, temas de respostas, temas mais elaborados, e agora vamos tentar fazer desse formato, que não impede que a gente desperte aqui várias reflexões interessantes, tá bom? Vamos aproveitar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e beijo, até a próxima. Uou.